Boa tarde, pessoal. Voltando na série sobre as minhas miniaturas aqui, certo? Vou falar hoje sobre a RST-83507 da FEPASA, que está aqui no caso com a pintura do trem intrametropolitano da Baixada Santista, certo? De São Paulo, que funcionou entre julho de 1990, né? Até 96, certo? Até então foi operado pela CPT, pela FEPASA. Aí entre 96 e 98 veio a cisão da FEPASA, a parte de carga da FEPASA e a parte de passageiro. Aí a FEPASA deixou de existir e virou CPTM, né? A parte de passageiros, e a parte de carga foi privatizado. Quem assumiu foi a LL, certo? Aí tanto é que posteriormente essa locomotiva, uma parte foi para a LL e uma parte ficou na CPTM e foi desativada. Aí o que acontece? Interessante que a buzina dela, ela só tem nessa parte da Avante, só tem uma buzina. E a parte aqui do outro lado não tem buzina, certo? Não tem, só tem uma buzina. Aqui são essas partes pretas aqui, certo? São filtros de ar, entendeu? No que o motor funciona, né? Ele precisa filtrar o ar, né? E precisa passar por uns filtros. Porque aqui tá só para sinalizar, né? Porque na realidade aqui é uma tela. Aí tem um filtro com óleo, ou seja, o óleo que filtra o ar que passa e vai pro motor, certo? Aqui é a parte do gerador e é o filtro para o gerador, refrigerar o gerador. Isso aqui é a parte do gerador principal e aqui é a parte do motor diesel, tem nada a ver. Essa parte aqui, esse quadrado aqui, que é a chaminé, né? Para quem conhece aí a história das RSD8, sabe que o escapamento dela, chaminé original, é nessa posição, certo? Ó, ela é bem no meio da locomotiva, certo? Aí as da CBTU é na lateral aqui, porque por conta de uma modernização que teve na locomotiva das RSD8 da rede ferroviária, né? E posteriormente as RS8 CBTU, mas as 10 locomotivas da FEPASA, né, não participaram desse projeto e ficaram até hoje com o motor original, as que restaram, né? Certo? Outro detalhe, para quem não sabe, a FEPASA costumava colocar essas letras e esses números aqui na casa 1M, né? Aqui próximo aos eixos, para enumerar os motores de tração. No caso aqui, motor de tração 1, motor de tração 2, 3 e assim por diante, certo? Aqui. Outro detalhe, para quem conhece também as RS8 e RSD8, esse corrimão dela aqui, que é fininho, é original, certo? Tá empoeirado aqui, porque depois eu vou dar uma limpada. São originais, certo? Olha. Certo? A porta dela abre, certo? Outro detalhe também, que a FEPASA, no caso nessa locomotiva, adaptou, foi colocar as tomadas MU aqui no meio, para conectar com os TUE da série 5900, né, que eles puxavam, aí era a comunicação. Aí, não sei se vocês conhecem a história desse trem, mas na época, ele não fazia a reversão, a locomotiva. Ela, num lado era, a cabeça era o TUE, né, e do outro era a locomotiva. Ou seja, só ia para frente e para trás como no VLT. Aí os comandos eram através dessas tomadas aqui. Passava os comandos da máquina para ter o E e assim por diante. Certo?
Esse quadrado aqui, esqueci de falar, na locomotiva real é para fazer manutenção nos cabeçotes, certo? Essa tampa aqui sai, certo? Para fazer alguma manutenção de cabeçote, trocar cabeçote, por aqui turbina também, que fica logo abaixo da chaminé. Essa parte aqui, esse outro quadrado aqui, é como se fosse é o reservatório de água da locomotiva, do motor, certo? Que nos carros, carro normal popular, se você abrir o capô do carro, tem como é que chama? Um reservatóriozinho com água, né? Transparente. No caso aqui é de ferro. É tipo quadrado, ele vai mais ou menos até aqui. Aí completa a água do motor da locomotiva por aqui, certo? Outro detalhe, para quem não sabe também, essa grade aqui por trás é o radiador dela, certo? Tem um radiador aqui e tem outro radiador aqui. São dois radiadores, um de cada lado. No caso aqui não vai ter a ventoinha, tem só a tela, mas na locomotiva real tem um ventilador aqui, né? Uma ventoinha que ele puxa o ar assim para cima, certo? Aí no que puxa o ar para cima, ele puxa o ar, ele entra por aqui e sai por cima, porque o ar, enquanto ele passa aqui, ele refrigera a água do motor e consequentemente refrigera o motor diesel também. Pode ver que inclusive às vezes quando eu coloco uma folha aqui de papel, alguma folha, ela fica grudada aqui. Quando a locomotiva está em funcionamento, porque ele puxa para cá e sobe para cá. Se você colocar alguma coisa que vai voar, porque o ar sobe nessa direção. Certo? E aqui é o tanque a réplica do tanque, certo? De combustível diesel. Aqui são os cilindros de ar dela. Aqui as encanações. Certo? Deixa eu virar ela aqui. Virei. Aqui tem a numeração dos motores de tração. Certo? Como eu falei, ela não tem a buzina aqui. Só do outro lado. Aí uma coisa interessante delas, que a FEPASA fez, foi colocar essa espécie de plataforma aqui. Não tem limpa-trilho. Agora tem um detalhe, tem algumas que tem limpa-trilho, mas a 3507 e a 3508 não tinha limpa-trilho, era só essa plataforma, possivelmente para o manobreiro ficar aqui em cima, para fazer alguma manobra e tal. Aqui é o encanamento geral, que eu até expliquei no outro vídeo, né? De freio, engate, certo? Aí, assim, eu acho interessante porque esse trem intermetropolitano, porque a FEPASA deu uma sobrevida para essa locomotiva, né? Para passageiro, porque praticamente era mais carga, né? Aí posso dizer, a FEPASA criou esse trem intermetropolitano para utilizar alguns RST8 que estavam sem uso, né? E os TUE, que eram japoneses, né? Porque se não fosse isso, possivelmente eles já teriam sido cortados já nos anos 80, né? Essa pintura aqui, já vi gente chamar ela de pintura Rio Claro, porque ela foi feita em São Paulo, num local chamado Rio Claro, uma oficina que tinha lá, e foi pintado essa locomotiva e os TUE também, certo? Aí, para quem não sabe, também outra curiosidade, a FEPASA foi criada em 71, ela não tinha esse padrão de pintura, né? Ela pegou o padrão de pintura da Companhia Paulista e depois Mogiana e ficou com o nome FEPASA, mesmo cor da pintura, né? Mas assim, eram 10 locomotivas dessa. A FEPASA deu a numeração de 3501 a 3510. Mas as únicas que ganharam essa pintura foram a 3501, 3507, 3508 e 3510. As outras ficaram com a pintura normal, vermelha e alguns baixados, acredito eu, certo?
Aí atualmente rodando só tem a 905 e a 3507. Que se não me engano a 905, se não me engano ela era a 3504. Porque a Companhia Paulista ela enumerava elas de 900 a 910. Mais ou menos isso. Aí a BPF de Campinas, lá de São Paulo, lá, ela adotou a numeração antiga, né? A pintura antiga. Inclusive, um detalhe que aquela 905 nunca teve aquela pintura, porque a pintura era mais simples. Na época que a 900 e realmente ela era da Companhia Paulista. E a Mogiana depois número de 21, de 21 a 30, é o número mais curto. Certo? E é isso. E até a próxima. Vou continuar aqui organizando as miniaturas para as outras para fazer mais, gravar mais uma coisa. Valeu.